Um excelente sensitivo, ampliou demais os conhecimentos que recebia. Foi ficando cada vez mais inconveniente, a despeito dos nossos avisos. Certa vez, só de olhar com muita firmeza para um enfermeiro, colocou-o em estado cataléptico. O próprio pajé o advertiu. Explicou sobre cultura indígena e mostrou que ele estava fugindo dos ensinamentos recebidos. Falou sobre o respeito que se deve aos semelhantes, para lidar com certas coisas da mente sem ferir nada nem ninguém. Gabriel não se balançou. Alguns passaram a temê-lo. Ganhou fama de feiticeiro branco entre os índios. E pior, foi perdendo os escrúpulos e as noções de princípios morais e éticos. Ele conseguiu o que queria, de um modo ou de outro. E o outro modo nem sempre era respeitável ou aceitável. Foi nesta fase que ele começou a fazer o que chamava de experiências avançadas, no coração da selva. Brincava de testar os poderes que tinha, cada vez mais solidificados e fortes, sem nenhum controle ou orientação, pois o idoso pajé há muito havia se afastado, magoado com o destino que ele estava dando aos conhecimentos que havia recebido. Sabem como é, os velhos índios, considerados os sábios da tribo, respeitam demais suas crenças, consideram-nas sagradas e abominam quem delas duvida ou abusa. Temi então pelo equilíbrio mental do meu amigo. Conversamos francamente, falei dos meus temores e Gabriel riu muito de mim, chamando-me de seu irmão covarde. Afirmou que o importante era ter força, dominar. Que, num futuro bem próximo, as nações mais poderosas do mundo teriam suas equipes de paranormais muito bem treinadas, auxiliando os governos em questões de Estado, espionagem, estratégia. Coisas assim. E por aí foi. Numa noite escura, escolhida, segundo ele, através dos melhores cálculos, entrou numa caverna mais escura ainda que a noite, para fazer um teste tão idiota quanto tudo que ele fazia nos últimos tempos. Queria ver se, mesmo com uma rocha entre eles, moveria os galhos de uma certa árvore muitas vezes centenária, apenas usando a mente. Era uma árvore gigantesca, com tronco de diâmetro colossal e galhos fortes, grossos e firmes. Gabriel não ficou sabendo que obteve mais sucesso do que esperava e que havia quebrado um imenso galho, pois foi picado por uma cobra muito venenosa e de lá saiu morto. Chegando aqui, esperavam-no todos os que tinham sido evocados e usados por ele. Viu novamente a oportunidade de ser líder, organizou-os e continuou as experiências, desta vez interferindo em vidas de cá e de lá. De quebra, atendia aos pedidos dos amigos encanados e desencanados e castigava ou premiava, segundo um critério próprio e cada vez mais insano. Eu fui amigo de todas as horas, que realmente gostava dele como um irmão e que, na Terra, sempre tentou ajudá-lo, mas que nunca falou com ele usando a energia devida. No princípio, antes que as coisas ficassem incontroláveis, eu até achava graça em certas loucuras que ele praticava. Portanto, não deu outra. Quando morri, ele me atraiu. Ele tem senso de amizade e fidelidade, a modo dele, e não me abandonou. Além do mais, sua cultura, sua inteligência, seus vastos conhecimentos em diversos campos, o tornam muito agradável e dono de uma conversa invejável. Aprende-se muito com Gabriel, pois, ao contrário do que vocês possam pensar, ele não está constantemente cometendo erros. Não mora em nenhuma caverna primitiva, nem é um ser abominável da noite, com grandes unhas e aspecto vampiresco. Aliás, é uma estátua grega, sempre primou pela beleza física do lado de lá e trouxe-a intacta para cá. E é aí que mora o perigo. Seus interlocutores ficam hipnotizados, encantados, e o passo seguinte é ficarem submissos. Só que eu conheço muito, notei logo o que ele estava fazendo, não permiti que a força envolvente dele me alcançasse e nem consegui me adaptar lá. Fiquei horrorizado, mas me sentia preso e não sabia como escapar. Quando estamos muito ligados a alguém acontecem destas coisas, mesmo que não permitamos que nos dominem, demoramos a nos desligar das forças deste alguém. Gastei muito tempo aprendendo a usar a minha mente, a reforçá-la e a não permitir que ela fosse controlada. Dificílimo. Fomos sempre irmãos amigos e não nego que eu, embora achando aquilo tudo uma loucura,
Queria ficar, ajudá-lo, fazê-lo pensar. Mas algo me dizia que, talvez, saindo para longe de lá eu pudesse socorrê-lo melhor. Não só a ele, mas a todos os que ali estavam subjugados. O maior perigo para o incauto que lida com Gabriel é este: ele é um príncipe, um diplomata. Sabe agir na hora certa e com precisão. Sabe conquistar, cativar. Sabe até ser discreto, recuar para poder avançar em seguida. É um estrategista. Por exemplo, ele nunca falou diretamente, mas tenho certeza de que conhecia a minha luta para me libertar. E não pretendia medir forças comigo, por motivos pessoais e, possivelmente, por saber que eu não aguentaria encará-lo. Talvez em respeito a todo o nosso passado de família, amizade e trabalho, sei lá, ele deixou que eu me virasse sozinho e não interferiu nem contra nem a favor. Mas, sei que nem se preocupava, pois acreditava que eu jamais conseguiria. E melhor, que se conseguisse, optaria por ficar, pois desconhecia completamente o mundo de fora. Ali, pelo menos, eu estava mais seguro. Por tudo isso não foi fácil me desmantar de lá, num esforço insano comigo mesmo. Felizmente, consegui fugir usando meus próprios recursos e isto conta pontos. Quando soube, ele deve ter levado o maior susto, depois, a maior raiva, pois sentiu que eu ganhara mais força. Quanto a mim, fui socorrido por uma das equipes de Francisco, perambulando desorientado. Ainda volto esporadicamente à Fortaleza, em missões de paz, sempre mal compreendido por lá, mas imune aos riscos locais. Mas, curiosamente, nunca maltratado. É como se eu tivesse passe livre por lá. Mesmo quando Gabriel perde a paciência comigo, ele não usa seus poderes contra mim. É curioso. O máximo que ele faz é tentar dialogar comigo, exatamente como nos velhos tempos. Vendo que não consegue, esbraveja e tenta me incutir medo. Fui um dos mensageiros que o advertiu da destruição que se aproxima, provocada por ele mesmo. Desta vez, quase fiquei preso lá, tamanha a fúria dele comigo. Chamou-me de missionário imbecil de inteligência curta e disse que tinha vergonha de ter sido meu amigo. Esbravejou. Tentou me intimidar. Propôs-me aliança. E por aí afora. No fundo, ele gosta de mim e foi o que me salvou e salva a minha pele sempre. Tenho sincero desejo de salvá-lo também, mas vejo que isto está ficando praticamente impossível. Eu só posso ajudar, mas quem terá que se conscientizar do caminho errado que percorre será ele. E nisto ele nem pensa. Inácio interrompeu o que falava, pois tropeçara em algo. Um homem dormia deitado no chão e acordou assustado, perguntando: "O que houve? Aconteceu alguma coisa?" Mais assustados ficaram os 4 amigos. André rebateu: "Ele nos vê." "Claro, André," ensinou Inácio. "Ele é um dos nossos. É um guardião da estrada aqui, por sinal, se afastou do dever. E está aqui justamente porque esta rodovia, como vocês devem se lembrar de antigos tempos, é terrivelmente perigosa, principalmente nesta curva sem proteção. Ela não é chamada de curva da morte. Lembram-se? Se acontecesse um acidente possível de ser evitado, ele seria responsabilizado." O homem levantou-se, visivelmente envergonhado. "Não tenho o que dizer. É lamentável. Trabalho neste posto há 100 anos. Isto nunca me aconteceu. Quem ou o que terá me influenciado? Não perca tempo pensando nisso. Somos todos passíveis de erro, meu amigo. Não se preocupe, mas não se esqueça de vigiar, para evitar ciladas deste tipo. Mantenha a mente em alto padrão e trabalhe tranquilo." Depois deste susto, não me esquecerei. Os 4 estavam encantados. O mundo novo era realmente surpreendente. E foi comentando o fato que prosseguiram o caminho. Mãe Maria Eufrásia. O dia clareava quando notaram um carro em disparada. Parou ao lado deles, cantando os pneus. Era um utilitário grande, ocupado apenas pelo casal e o filhinho pequenino. A criança estava tendo enjoos e os 3 pularam fora, para que o menininho respirasse ar puro. A solícita e preocupada mãe abriu a frasqueira,
Tirou um remédio que já estava preparado na mamadeira e a criança bebeu tudo. Esperaram mais um pouco, mamãe sempre abraçada ao filhinho, até que este adormeceu em paz. Que tal andarmos um pouco de carro? Será bom para aprenderem algo mais e adiantará bastante o trajeto. Inácio não precisou falar duas vezes. Como crianças travessas, apostando quem entrava primeiro, aboletaram-se no banco de trás. André, Pedro e Danilo apertados no espaço traseiro, em cima da bagagem, divertindo-se como meninos em férias. O veículo partiu novamente, fazendo zigue-zague na pista. Notaram que o motorista não tinha a menor condição de dirigir, estava com sono e corria demais. Acabaram-se as brincadeiras e começaram as preocupações com os ocupantes. Maluco! Anda mais devagar, gritou Augusto com seu voceirão bem no ouvido dele. O homem acordou de uma vez só, estremecendo e piscando fortemente os olhos. Falou para a mulher, que observava assustada. Acho que os comprimidos antidepressivos não estão me fazendo bem. Dei para ouvir coisas. Só para ouvir coisas. Deu para dirigir mal também. E muito mal. E não conte com minha aprovação para esta viagem. Se algo acontecer, será a culpa exclusivamente sua. Devíamos ter vindo de ônibus. Quem toma os remédios que está tomando não deve dirigir em lugar nenhum, nem na cidade, quanto mais em estrada. Mas você não me ouve e coloca a vida de todos nós em risco, a nossa e a dos outros que passam por nós. Sabe que está sendo um irresponsável. Que nada. São os remedinhos à toa. Eu disse que eles estão me fazendo ouvir coisas. Mas é só. Quanto ao volante, você é uma medrosa. E andar devagar é coisa de bobo. Aí é que durmo mesmo. Ela não respondeu. Abraçou-se ao filhinho que cochilava, resignada. Um solavanco maior e o carro saiu da pista, desgovernado. Augusto não pensou duas vezes. Atirou-se ao volante e, por um instante, a estranha sensação de usar braços e pernas alheios dominou-o. Mudou as marchas, pisou no freio, segurou o freio de mão, controlou a direção, rodou o volante para a direita, tudo em segundos. Bem a tempo, porém, de evitar a colisão com o caminhão-tanque. O automóvel parou no acostamento com um ranger de pneus, todos os ocupantes mudos. O intrépido motorista, agora já não mais tão intrépido, estava lívido. Tremia da cabeça aos pés. Precisou de tempo para conseguir falar com a apavorada esposa. Nem eu sabia que tinha reflexos tão bons e que era excelente motorista. Senti uma força diferente nos braços e pernas e nunca pensei tão rápido assim na minha vida. Viu só? E você preocupada com comprimidinhos? Mudei de ideia, eles são ótimos. Não falei que podia confiar em mim? Ela olhou para ele, resoluta e furiosa. Tudo bem que você é o super-homem. Mas, por via das dúvidas, segure o Carlinhos que, de agora em diante, quem vai dirigir sou eu e pronto. Envergonhado e intimidado pela atitude enérgica dela, ele não disse uma palavra e mudou de banco, passando a segurar o filho nos braços. Rindo, os ocupantes fantasmas desembarcaram e tiveram outra surpresa. Danilo quase joga ao chão uma senhora velhinha, enrugadinha e curva, de vestido estampado comprido e rodado, segurando uma bengala, observando assustada a cena. Perdão, vovó. Como é que eu consegui empurrar a senhora? Quero dizer, a senhora me ouve. Vê-me. Está de cá ou de lá? De cá, menino. Junto com vocês. Ainda não sabe distinguir, não? Xiii. Tem diferença. Oh. Não vai me dizer que nem isto você consegue. Está perdido. Chegou ontem ou quê? E, olhando para os outros, perguntou aflita. Ele tem algum problema? Danilo murmurou uma desculpa meio sem jeito, enquanto André se abraçava a velhinha, recompondo-a, e Dalva apanhava a bengala que havia caído, entregando-a de novo à ranzinza proprietária. A senhora falou alto, parecendo que, repentinamente resolvera não ficar mais zangada. Obrigada, crianças. Sou chamada por todos de Mãe Maria Eufrásia e moro aqui perto. Estava aqui na beira da estrada,
justamente pedindo ajuda dos céus para os meus protegidos dentro do automóvel. Pressenti um acidente, com aquele maluco ao volante. Sabem, eu os protejo há muitos anos. Nasci escrava do bisavô dele, fui ame de leite do avô e babá do pai. Felizmente, a providência divina mandou vocês. Nossa! Este mundo de cá é uma surpresa só, interrompeu Augusto. Ainda não viu nada, meu filho, ainda não viu nada. Querem descansar um pouco em minha casa? E, sem esperar resposta, acompanhem-me. Embrenharam-se pelo mato, seguindo a velhinha, que ia à frente, de braço dado com Jaciara. Pararam em uma cabana de sapé, debaixo de frondosas árvores centenárias. Mora aqui sozinha, vovó? Não tem medo não? Perguntou Danilo. Meu filho, aqui adiante ficava a fazenda onde nasci e vivi. Daqui não saio. Além do mais, é o único local que conheço. Sair para onde? E vocês, aonde vão? Para uma boa briga, vovó. Com gente ruim. Neste caso, precisam estar bem e tranquilos. Assentem-se todos nos banquinhos e vamos conversar um pouco. E, depois, antes de irem, uma boa benzida não faz mal a ninguém. Além do mais, gosto de companhia. Raramente, aparece gente por aqui. Em cada lua, eu é que vou lá. Lá onde? No local onde trabalho. O mesmo onde nasci e vivi, no terreno da fazenda, ao lado da senzala. Na casa do Jerônimo, um amigo meu. A gente se reúne lá e os amigos necessitados de socorro, aqui da terra, nos procuram. Nós os benzemos e damos remédios de raízes. Sou raizeira das boas. Um triste Danilo murmurou. Se fosse há algum tempo atrás, eu pediria à vovó um remédio para o meu coração. Agora, não precisa mais. A velhinha passou as mãos pelos cabelos louros do novo neto, talvez arrependida de ter dado uma bronca com ele. Agora, não precisa mais, porque tudo melhorou, meu filho. Você sarou. Não pense que as coisas pioraram. Elas acertaram. E então? O que disseram? Vão brigar? Mas briga é coisa feia. Deve haver pelo menos um bom motivo, não? Augusto adiantou-se. Vamos a um local perigoso, onde as pessoas mais perigosas ainda fazem maldades mil umas com as outras. Tentaremos parar com isto e libertar 2 prisioneiros deles. Temos pouco tempo para fazer tudo, pois vai haver uma catástrofe lá. A boa velhinha olhou espantada e depois ficou um bom tempo cabisbaixa, segurando nas mãos de Dalva. Assentada em seu banquinho, curvada para a frente, falou. Não fica preocupado nem com medo não, meu filho. Quem está com Zambi não está sozinho nunca. E vocês estão lutando por uma boa causa. Vão conseguir ir melhor do que pensam. A maldade não pode vencer. Nunca venceu. O máximo que conseguiu foi dominar temporariamente. Ouçam o conselho desta velha. Quando chegarem lá, nem pensem que eles são maus ou que terão que lutar. Pensem apenas que com vocês vai a paz e a força. Vai dar certo. O seguir, cada qual se aproximou dela, que colocou as mãos na cabeça de um por um, rezando fervorosamente em Nagô, a língua de seus antepassados. Quando terminou, apenas disse. E agora vão, meus filhos. Vão com as bênçãos desta preta velha. Que a paz de Zambi os acompanhe. Silenciosos, eles saíram, deixando mãe Maria Eufrásia sentada em seu banquinho, pensativa, olhar perdido. Um pedido de socorro. Que bom encontrar alguns dos nossos por aqui, foi logo falando o homem que chegava correndo do outro lado da estrada. Que aconteceu? Perguntou Inácio. Meu nome é Antônio. Sempre desço para socorrer aqueles que mostram desejo, por menor que seja, de se livrarem das armadilhas onde se encontram imantados por vontade própria. Normalmente, trago comigo um auxiliar ou 2 no máximo. Pois, imaginem vocês que, desta vez, encontrei uma situação mais difícil do que esperava. Preciso de ajuda. Augusto adiantou-se. Explique-se melhor, meu amigo. Esta é uma linda região da terra,
repleta de grutas, onde turistas e estudiosos de espeleologia e paleontologia. Pois aqui há também muitos restos de animais e plantas fossilizados, gostam de passear e estudar. Traço. Abaixo de uma das grutas, por um capricho geológico, há uma imensa mina, desativada há muitos e muitos anos. No passado distante, ela continha pedras e cristais valiosos. Ambiciosos e acreditando haver mais tesouros, vários aventureiros tentavam enriquecer do dia para a noite, retirando pedras constantemente, sem a menor preocupação com segurança, agindo muitas vezes às escondidas, na calada da noite. Um dia, alguém inteiramente sem noção de responsabilidade e perigo explodiu dinamite bem no interior de uma das galerias. Pequena quantidade, mas não tão pequena para evitar que acontecesse o previsível. Ficaram todos soterrados. Seus corpos astrais permanecem ali até hoje, imantados ao que consideram suas fortunas, agora reduzidas a alguns punhados de terra e pedregulhos. Várias entidades que trabalham com socorro imediato, e outras ligadas a afetos deles que do nosso lado já se encontram, vêm tentando removê-los, acordá-los. Mas em vão. Impotentes para realizarem suas missões. As equipes começaram então a enviar pedidos constantes de socorro até nós e, ao mesmo tempo, boas vibrações de paz e harmonia em direção a eles, os empedernidos que não aceitavam ser socorridos. O tempo fez o resto e conseguiu amolecer os corações dos garimpeiros que já estão começando a acordar, esboçar alguma reação e, muito fracamente, também eles estão pedindo socorro mentalmente, mas ainda muito confusos e perturbados, ignorando o tempo de permanência no local, sem nem sequer saber que morreram e ainda desejando seus tesouros. Desci com 2 auxiliares para tentar resgatá-los e tive uma triste surpresa. Justamente hoje, um paleontólogo que aqui faz pesquisa sofreu um acidente junto com outros colegas de trabalho, bem no local onde os nossos necessitados se encontram. Morreram todos também. Imaginem vocês a confusão que está formada lá embaixo, com antigos mortos empedernidos e confusos, junto a mortos recentes desorientados. Todos apavorados e sem saber direito o que acontece. Para completar, apenas eu e 2 auxiliares. Precisamos urgentemente de ajuda. Quando corri ao encontro de vocês para pedir socorro, a situação se complicava ainda mais, pois o paleontólogo estava acordando, descontrolado e apavorado com as cenas que via. Ao mesmo tempo, os garimpeiros, vendo invasores e julgando os ladrões de seus tesouros, desesperavam-se a tal ponto que temo que fiquem loucos e incontroláveis em pouco tempo. Não podemos perder um minuto, por favor. Deixei meus auxiliares lá, mas eles pouco estão podendo fazer. Vamos lá, comandou Augusto. Atravessaram a estrada correndo, embrenhando-se no mato do outro lado. Não tardou e viram-se frente a frente com uma gruta, onde foram entrando pelo lado direito, ciceroneados por Antônio, que avisou. Cuidado! Teremos que descer muito e o ar está irrespirável. Embora isto não nos afete diretamente, há emanações de todos os tipos, vindas das mentes que lá estão presas. Além do perigo das pedras escorregadias e soltas, e pedras soltas podem nos afetar? Perguntou André. De certa forma, sim. Embora nada possa nos machucar, pois estamos em campos vibratórios diferentes, acontece conosco uma coisa interessante, estamos tão perto, mas tão perto mesmo do mundo dos vivos da Terra, que podemos sentir os efeitos de alguns fatos ou abalos. E, neste trabalho que vamos executar agora, teremos que fazer esforços e, muitas vezes, nos sentiremos como se ainda estivéssemos vivos lá. A não ser, é claro, que todos já estejam inteiramente equilibrados e capacitados no controle mental perfeito. Já sei que vou levar um tombo e coisas mais, falou o bem-humorado André. Se pensa assim, vai mesmo, respondeu Pedro, escorregando e provocando riso geral. Augusto interveio na brincadeira. Olha lá, pessoal, cuidado. Vamos manter nosso padrão mental o mais alto possível. É uma boa hora para começarmos a aprender. E vamos em frente.
Sabem de uma coisa? Já estou gostando muito da vida de cá. A afirmação de Augusto recebeu aplauso geral. Todos estavam se sentindo muito bem, conscientes da própria situação e do trabalho a executar. E, o principal, gostando de tudo isso e se acomodando muito bem ao novo e irreversível modo de vida. Uma grande corda foi amarrada às cinturas de todos que, presos uns aos outros em fila indiana, foram descendo, segurando nas pedras, escorregando e arfando, enfrentando com galhardia estalactites e estalagmites agudos, musgo e lama em alguns locais. Mesmo assim, André conseguia explicar a Pedro, que vinha logo atrás dele, a razão dos musgos brotarem em certos locais. Embaixo, ainda tiveram que atravessar compridas galerias e andar totalmente dentro d'água num rio subterrâneo que, em outras circunstâncias, seria até considerado bonito. Encantaram-se, maravilharam-se mesmo, com a facilidade com que se locomoviam dentro d'água, sem problema algum. André e Pedro combinaram repetir a experiência numa ocasião mais tranquila. Gritos e lamentos explodiram de repente e o quadro que viram foi aterrador. Homens caídos na lama do chão, olhos arregalados e olhar ameaçador, pareciam proteger imensas pedras, as quais se abraçavam com força. Outros, segurando as paredes, pareciam só ter olhos para elas. Todos maltrapilhos, sujos de pólvora e sangue. Parecia que estavam começando a acordar depois de longo tempo, completamente dementes e perdidos no espaço. André segurou no ombro de Danilo, desalentado. Acho que este pessoal não vai sair por bem, não. Claro que não, atalhou Inácio. Estão muito assustados, desorientados e, em suas mentes primitivas, pensam que viemos roubá-los. Vamos ter que levá-los com calma, mas à força. Só depois começarão a compreender que nossa chegada não foi assalto, mas colaboração. Eu sabia, meu caro, queríamos ter um trabalho e tanto pela frente. Isto é que se pode chamar de salvamento dos mais simples, gracejou alegre André, cujo bom humor era um constante alento. Meu Deus, interrompeu Pedro. Este acidente não aconteceu há séculos. Parece que foi ontem. Jaciara esclareceu. As antigas e preciosas pedras transformaram-se em barro e lama do lado de cá. A explosão imprudente deixou suas marcas de pólvora e sangue em todos, que, durante todo este tempo, mesmo sem ter noção da duração dele sentiram-se como no crucial momento. Mas, por quê? Insistiu Pedro. A ambição desmedida, a ganância, a paixão pela riqueza, impediram que saíssem daqui depois de mortos. Eles mesmos se mantaram ao local. Vejam, nada os prende às paredes e pedras. No entanto, eles estão agarrados nelas. Várias vezes, equipes nossas desceram aqui tentando socorrê-los, tenho certeza. Mas, estavam todos petrificados como as paredes às quais se agarram e, como só sairiam caso se soltassem por vontade própria. Graças a Deus, começaram a fazer isto hoje e já afrouxam as forças que os prendem. É a nossa ocasião de ajudá-los e acabar de desligá-los. Mas, não são nossos únicos problemas. E Jaciara apontou para a galeria ao lado, onde homens e mulheres desesperados gritavam e pediam socorro, ensanguentados. Era a equipe de paleontologia. E agora? Perguntou Antônio. Como vamos tirar este povo daqui? E como acalmá-los para que cooperem? Neste momento, um pesquisador da equipe recém-desencanada aproximou-se, viu os garimpeiros e desabou a correr em direção aos amigos, numa gritaria alucinada. Estabeleceu-se tremenda confusão, onde todos gritavam e os mais calmos perdiam a compostura, acompanhando o coro, cada vez mais assustados. Augusto assumiu prontamente o comando e deu as ordens. Vamos nos aproximar tranquilos. Ninguém diga a eles nada sobre vida ou morte. Tentem apenas mostrar que viemos para salvá-los, acalmá-los. Não é nossa parte fazer ou falar mais do que devemos. Vamos tirá-los daqui e, depois, onde ficarem serão tratados, orientados e encaminhados, de acordo com a sua própria bagagem. Como nós fomos.
Espalhem-se por aí e façam o melhor que puderem. Se houver necessidade, usem a força para carregá-los para fora. O que não podemos é deixar este pessoal aqui, neste sofrimento todo. Enquanto isto, eu e Pedro abriremos nossas redes de Antônio, no espaço maior ao lado da galeria. Vão levando todos para lá. O melhor é colocá-los dentro das redes e levá-los para cima. Assim, poderão espernear à vontade que estarão contidos e teremos melhores condições de içamento. Não vai ser nada fácil. Preparem-se para muito trabalho e vamos em frente. Neste instante, ouviram vozes e gritos e gente com lanternas acesas se aproximava pelo outro lado da parede da galeria. Eram os bombeiros da terra, que começavam a remover as pedras imensas que bloqueavam a passagem, para resgatarem os corpos e salvarem os sobreviventes, se houvesse. Augusto e os amigos notaram com satisfação e muita emoção que haviam visto tudo através da parede da rocha, que suas possibilidades de visão já haviam se desenvolvido e para elas não havia mais barreiras. Augusto calculou, falando alto. Eles demorarão cerca de 1 hora ou mais para chegarem aqui. Terão que abrir caminho tirando muitas pedras. Quando isto acontecer, já teremos saído com todos e eles apenas resgatarão os corpos. E os garimpeiros? Perguntou André. Inácio respondeu. Eles não verão corpos, mas esqueletos carbonizados e farão uma descoberta inusitada para eles, que, no passado, alguns homens morreram aqui, em consequência de uma explosão, pois os ossos estão com marcas, tão forte ela foi. Pensarão que foram aventureiros de outras plagas e alguns até se lembrarão de uma lenda ou história contada pelos seus antepassados sobre os garimpeiros que desapareceram na gruta ou mesmo os saqueadores que sumiram no interior da terra. É sempre assim. Toda lenda que vai de boca em boca tem um fundo de verdade, não é mesmo? Quanto a nós, resgataremos os seus corpos fluídicos. O que já não é sem tempo. Espalharam-se, tentando soltar uns e outros, conversar, acalmar. Todos se julgavam salvos, agradeciam por terem chegado a tempo, falavam do susto que haviam tido com o desabamento e não passava pelos pensamentos de nenhum dos socorridos paleontólogos que já se encontravam em outro mundo. Apenas o chefe deles estava totalmente descontrolado, ao lado de um casal que parecia estar em pânico. Já os antigos caçadores de tesouros estavam em pleno acesso de pavor e agora acordavam totalmente, piscando muitos olhos e tentando mexer pernas e braços. Abraçavam-se às suas pedras, dizendo que iam levá-las junto, onde quer que fossem. Augusto e a equipe corriam de um lado para o outro e suas atividades lembravam um serviço de enfermagem em fronte de guerra. Dalva e Jaciara se aproximaram do casal que gritava desesperadamente, os dois agarrados nas pedras, tentando encontrar uma saída. Calma, vocês dois. Já chegamos e vamos salvá-los. Fiquem tranquilos e venham conosco. O pior já passou. Vamos subi-los em redes, não ficarão muito confortáveis. Não importa, falou a mulher. O importante é estarmos salvos. Pensei que íamos morrer. Foi um rápido e violento deslizamento de pedras e terra que nos barrou a saída. Mas, graças a Deus, vocês chegaram rápido. Estou machucada, mas aguentarei. E, amparado pelas duas, o casal foi até a rede em que André e Danilo estavam colocando um outro casal em estado de choque. Coitados, falou ela para o marido. Assustaram-se mais do que nós. Por que estão assim? André explicou. Estão em estado de choque, senhora, mas voltarão ao normal logo. Agora, segurem-se e ajudem a segurar seus amigos. Eu e Danilo vamos içar vocês até a superfície. Dalva e Jaciara foram buscar mais pessoas e o assustado casal nem reparou que seus dois salvadores tinham muito mais força do que seria possível para dois homens normais, pois começavam a enfrentar a árdua escalada, suportando o peso da rede com os quatro dentro e sem aparentar cansaço. O serviço de salvamento continuava e os salvadores subiam e desciam levando os feridos, que, na superfície, eram deitados na grama, sob a guarda dos auxiliares de Antônio. Os da recente expedição foram içados primeiro,
ficando o paleontólogo e os antigos garimpeiros para o fim. E aí começou a maior confusão. Todos urravam, gritavam, esbravejavam, esperneavam, segurando montes de barro e dizendo que eram fortunas e não podiam abandoná-las. Tinham que levar as pedras. Ao mesmo tempo, diziam coisas desconexas e loucas, choravam alto e pediam misericórdia e socorro a Deus. E nem sequer notavam que a misericórdia já acontecia. O paleontólogo, grande e forte, avançou furioso e começou a lutar ferozmente com André, que fazia jus aos seus conhecimentos de luta, tentando dominá-lo e salvá-lo. Mas ele nada queria compreender, em plena crise de horror. Pedro passou por perto, também lutando desesperadamente para conter um garimpeiro que, em crise de loucura, o agredia e atrapalhava o salvamento. Nesta situação difícil, os dois amigos se cruzaram, cada um lutando mais que o outro. Mesmo na confusão, André gritou para Pedro: "Quem foi que disse que do lado de cá as coisas são calmas e contemplativas?" Um maluco que não usava a cabeça para pensar, mas para enfeitar o pescoço, respondeu um combativo e alegre Pedro. Augusto passava no momento, segurando fortemente pelos pescoços dois barbudos agarrados às suas pedras. Alguém estava achando que haveria pouca ação? Falou para Pedro e André, que, nestas alturas, rolavam pelo chão, tentando controlar seus pupilos rebeldes. André deu uma gravata no grande garimpeiro, e, diante do olhar assustado e divertido de Danilo, falou para o amigo, que também estava às voltas com o seu caçador de pedras: "É para salvar, não é? Então, estou salvando." Danilo desatou a rir do bom humor do outro e saiu, carregando alguém recém-acordado e assustadíssimo. Jaciara e Dalva, mais adiante, não deixavam por menos, recolhendo dois inteiramente alucinados e praticamente domando-os, devido à fúria que apresentavam, gritando que tinham que levar juntos seus tesouros e pedindo a Deus que os salvasse da morte e dos ladrões, misturando tudo nas mentes confusas. Antônio integrou-se com fervor ao trabalho e ao bom humor dos novos amigos e encarava sem medo os doentes que tinha de salvar, mesmo quando eles estavam em acesso de loucura. Parecia que todos os que se achavam soterrados há tantos anos haviam acordado de uma vez só, ignorando o longo tempo de sono, com a fúria e o medo de quem estava sendo roubado. Não conseguiam entender que estavam sendo salvos e lutavam a mais não poder contra os invasores. E foi com um suspiro geral de alívio que o último foi içado, agarrado ao pescoço de Danilo. Mesmo deitados na grama e enfim salvos, começando a entender vagamente que não enfrentavam inimigos, os garimpeiros gritavam por socorro e se abraçavam às bolas de barro que haviam conseguido levar para cima. O agora calmo paleontólogo e amigos olhavam estarrecidos para os que acreditavam serem companheiros do mesmo desabamento, que, ao invés de agradecer, mostravam-se desesperados, querendo descer de novo e pegar mais bolas de barro. Dalva e Jaciara, docemente, foram passando entre os recém-salvos. Paravam diante de cada um colocando ternamente as mãos em suas cabeças. Imediatamente, o paciente entrava em sono profundo e calmo. Do outro lado, junto à entrada principal da gruta, começaram a aparecer soldados do corpo de bombeiros, alguns carregando grandes caixas de metal. Estavam chegando ao fim dois salvamentos, os da terra ignorando totalmente o outro. Augusto dirigiu-se a Antônio. "E agora? Que tipo de ajuda precisa?" "Agora, só quero agradecer pelo auxílio e pelo prazer de conhecer vocês. É o grupo de salvamento mais alegre que já conheci, rápido e preciso. Estou feliz e encantado, com pena de os separarmos-nos. Parece mentira, mas, no meio daquela confusão toda, nunca me senti tão bem, com a alegria de vocês me contagiando. Sabe? Quem trabalha assim, com amor e felicidade, é abençoado com as faculdades da presteza e da sabedoria. Devem estar há muito tempo neste trabalho de resgate, não é?" Diante dos sorrisos de todos, Augusto nem respondeu, para não deixar Antônio encabulado. Apenas falou: "Obrigado mesmo, Antônio, pela chance que nos deu de sermos úteis.
Ajudar vocês foi um prazer imenso e um auxílio muito grande para nós, acredite-me. Como vai fazer para levar tanta gente? Dentro de algumas horas, chegarão os veículos de transporte. Encontrarão muito mais passageiros do que esperavam. Mas, isto não é problema. Vocês foram, com sua ajuda precisa e rápida, muito importantes, pois não me deixaram atrasar e perder o horário combinado com eles, a despeito de tudo haver se complicado com mais um acidente. Obrigado, amigos. Em que mundo estamos? Passaram por locais conhecidos de velhas épocas e, muitas vezes, os corações choraram de saudades. Mas, mesmo assim, não se detiveram. Sabiam que o tempo era cada vez mais curto. O pressentimento de que não podiam se atrasar dominava todos. Amanhecia e o sol raiava, depois de terem andado por uma noite inteira e mais um dia sem parar. Agora, sem dúvida, estavam em plena terra, vivenciando a interpenetração dos mundos. Durante a caminhada puderam sentir o peso da atmosfera, cansaço e outras coisas que mostravam bem o tanto que se aprofundavam num mundo que já não era mais o deles e apresentava-se muito mais pesado. Só agora se sentiam descansados, pois haviam se abrigado no celeiro de uma fazenda durante a última noite. O repouso era necessário para suportar aquela vibração pesada, a qual não estavam mais acostumados. Reinsetaram a marcha, mas, em pouco tempo, começaram a ficar intrigados e assustados, pois, com muita frequência, escutavam lamentos doloridos, que pareciam vir de dentro deles mesmos. Augusto intrigou-se. Estamos virando telepatas ou o quê, Inácio? Ouço claramente alguém se lamentando, chamando, pedindo socorro. Ou serei eu mesmo inconscientemente? Será que ainda não me conformei com a minha nova situação? Os outros concordaram imediatamente. Também eles ouviam e sentiam o mesmo. Nada disto, socorreu o guia. Vocês todos se adaptaram muito bem à nova vida. E a cada dia se entrosam melhor. O que está acontecendo é simples. Desde que partimos, ficamos sintonizados mentalmente com o nosso objetivo final, isto é, a fortaleza. Agora que estamos chegando perto dela, escutamos os clamores de quem por lá está pedindo socorro, acordando. Principalmente dos 2 prisioneiros que vamos acudir. Eles já estão em linha direta conosco, pressentindo que foram ouvidos e serão salvos, mas ainda impossibilitados de qualquer reação, como num sono hipnótico. Interessante sistema de telefonia. Mas incomoda muito, gracejou Pedro, coçando as orelhas. Incomoda, porque vocês não estão acostumados a isolar estas transmissões em determinados momentos e sintonizá-las apenas para controle da situação. Através delas, conseguimos saber exatamente quantos prisioneiros estão em condições de serem socorridos e quantos estão fingindo, querendo apenas aproveitar-se da saída dos outros para uma fuga em direção a outras regiões iguais ou piores. Observem, falou Dalva. Prestem bastante atenção no que ouvem. Alguns instantes de silêncio. Inácio explicou. Dalva é especialista em reconhecimento e análise de transmissões. Sabe dizer com precisão se são falsas ou não. Ouçam-na com atenção. A moça parou, fechando os olhos, como se estivesse ligando antenas. Mas continuou falando. Concentrem-se e escutem bem. Há lamentos e pedidos em todos os tons e sons. Procurem ouvi-los com isenção, sem deixar que a tristeza deles penetre vocês. Apenas escutem. Todos fizeram um círculo em redor dela, olhos fechados. Ela orientou. Deixem a mente solta. Permitam que a sintonia seja perfeita. Joguem a mente de vocês de encontro aos sons. Esperem. Agora, ouçam bem o lamento mais baixo, mais dolorido e choroso. Quase sem forças, tenta nos alcançar. É falso. Notem como ele não é sonoro. A dor real é sonora. Passemos aos outros sons, estes que parecem se misturar a ruídos. Entre eles, alguém apenas chora. Nem tenta pedir. Este será um dos primeiros socorridos. Engraçado. O choro dele me lembra a pedra, estalagmite, uma coisa assim.
Esta pessoa deve estar no local cheio de pedras, não sei bem. Mas tem pedra e muita. Não faz mal, mesmo que não consigamos identificar quem é, ele ficará livre e será resgatado, pois é um lamento sincero e arrependido e os aflitos jamais serão desamparados. Muito breve seu choro será estancado. Por nós? Perguntou um emocionado Pedro. Talvez sim, talvez não. Isto não importa. Toda vez que parte uma expedição, como a nossa, para uma região onde haverá tempestade magnética, ela é imediatamente seguida por outra de recolhimento de sobreviventes. Nós cumpriremos a nossa meta, os dois cientistas. Os que nos seguem se encarregarão de verificar quem precisa realmente de socorro. Assim, não nos desviaremos um minuto sequer de nosso objetivo e todos serão atendidos. Meu Deus, que mundo é este? Augusto pensou alto. Inácio prontificou-se a responder. Um mundo muito bem organizado, só perturbado pelas imperfeições que trazemos conosco da Terra. O círculo em volta de Dalva se desfez. Augusto recomendou. Concentrem-se em nossa missão. Tentem não ouvir estas transmissões constantemente. Vamos começar a nos educar. Já não é sem tempo. Concordo, aplaudiu André. Já estou começando a ficar incomodado com a minha ignorância. Todos manifestaram seu apoio a quem tão bem soube explicar o sentimento geral. Era impressionante a capacidade que Augusto tinha de reagir com rapidez. E a liderança firme dele sobre o grupo que, imediatamente, retomou a caminhada, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Estavam aprendendo autocontrole de uma vez só. E com muita disciplina, fruto do esforço de cada um. O percurso pela estrada terminava. Era necessário voltar à região mais escura, na reta final para a fortaleza. Foi com saudades da vida na Terra que eles a deixaram novamente e atravessaram um por uma barreira vibracional, penetrando no astral por uma de suas entradas mais baixas e sombrias. A paisagem mudou bruscamente, viam-se muitos espinheiros, pedras e plantas de regiões desérticas. Não fazia sol nem chuva, frio nem calor. A impressão era de total abandono, como se tivessem entrado dentro de um relógio do tempo e segurado seus ponteiros para que parassem de andar. Corvos pareciam petrificados em galhos secos. Cascudos e negros lagartos esgueiravam-se por entre as pedras. Indiferentes à mudança, continuaram andando normalmente com determinação. Quem visse aquele grupo entenderia que muita coisa havia mudado neles. Estavam melhores, firmes, tranquilos, entrusados. Seria difícil dizer quem era recém-chegado e quem já conhecia há muito além. Saltava aos olhos a inutilidade total do arsenal que portavam. Era evidente a capacidade de fogo da maior arma de todos, a mente e o coração. Ninguém falava, ninguém perguntava, ninguém mostrava medo, ninguém reagia sem prudência, apenas andavam em direção à meta, um grupo coeso num passo firme, Augusto e Inácio à frente. Atrás, protegendo a retaguarda, André e Pedro. Começavam a aparecer grandes amontoados de pedra e areia, formando grutas de aspecto tenebroso, umas imensas, outras menores, todas parecendo enormes bocas negras querendo engolir tudo e todos. A paisagem mutante e sombria a cada momento apresentava aspecto mais hostil. Repentinamente, estranho animal cortou-lhes o caminho. Pararam, petrificados diante de colossal réptil negro, com duas cabeças e presas pontiagudas, olhando fixamente para eles. As finas e compridas línguas quase os alcançavam. Ele balançava-se, como preparando o bote. Viscosa baba escorria-lhe de uma das bocas. Um apito frio e cortante partiu da outra garganta. André não teve dúvidas e nem medo, pulou à frente e, empunhando lança-chamas, crestou o animal que, para espanto geral, foi sumindo, até desaparecer por completo, deixando no chão um montinho de cinzas fumegantes. Há muitos animais aqui, Inácio? Perguntou Augusto. Vários e alguns pavorosos. Mas não são animais. São criações mentais de quem habita estas regiões e as que lhes são correspondentes na Terra. Por isso, este desapareceu com fogo,
que é elemento de limpeza e purificação. O episódio serviu também para ilustrar a utilidade das armas que portamos. Servem para limpeza e não matança. Seu poder é proporcional à situação para a qual foram criadas. As chamas são sempre de limpeza e queima de emanações podres. A região é fortemente bombardeada pelas más emissões de mentes doentias, tanto da terra como de cá. Dá nisso que viram, criam monstros pavorosos, que se nutrem das próprias emanações pútridas que os criaram, formando um círculo vicioso. Nunca ouviram falar em formas pensamento? Existem até expressões na Terra, de tanto pensar, fulano conseguiu o que queria. Ou então, Beltrano fixou o pensamento numa só coisa e ficou alienado. E assim por diante. Tudo tem fundamento. Quando desejamos intensamente algo, conseguimos atrair o objeto desejado ou, caso seja impossível, pegamos algo exatamente similar, já notaram? Ou, pelo menos, criamos um elo que o prende a nós. O que pode ser bom ou mal para ambos. O único elo que vale é o do amor. Os outros, um dia se desfazem com a mesma intensidade com que foram criados. A força do pensamento é imensa. Jaciara, que conseguiu se envenenar com os próprios desejos de vingança, é uma prova. Imaginem agora, em contrapartida, o efeito maravilhoso que fazem as emanações mentais de alguém que só perdoe, queira e deseje o bem, vibre o bem. Os nossos antepassados costumavam representar santos e anjos com auréolas de luz envolvendo a cabeça, fonte de pensamentos e desejos. Quando faziam isto, talvez nem pensassem no que realmente significava. O bem realmente é uma coroa de luz. Augusto nada falou. Enquanto os outros discutiam animadamente formas e pensamentos, ele olhava para frente, resoluto. A fortaleza estava por perto, tinha certeza. Uma voz interior lhe dizia que ela ia brotar a qualquer momento, no meio daquele deserto. Era necessário que tivessem disciplina e organização. Mais uns metros adiante, uma parada para descansar, numa entrada de gruta. Ali, estariam seguros para um relaxamento e um último repouso, antes da parte mais perigosa da missão. Precedendo qualquer ação, é importante relaxar e repousar. Cada um se acomodou o mais confortável possível, olhos fechados, mentes soltas, procurando luz. A região era triste e feia, estavam mal acomodados, mas, neste instante de paz, só viam e sentiam o sol luminoso de seu interior. Nele, se nutriam de forças, como grandes turbinas. Em preces mudas, suas mentes vagaram para um espaço azul, muito longe dali e nele flutuaram. Aos poucos e brilhando intensamente, em volta de cada um foi se formando uma bolha luminosa e transparente, que cintilava como cristal lapidado. Violentos e imensos morcegos que habitavam o interior da gruta, acordados pelo brilho das bolhas, saíram em bandos das frestas e se aproximaram cegos, mostrando enormes dentes e batendo as asas desordenadamente. Mas, na medida em que esbarravam nas redomas de cristal, desfaziam-se como em passes de mágica, com tilintares sonoros e puros que, no ambiente sem vida da caverna, compunham uma doce e bela sinfonia. E assim, silentes em prece, todos compreenderam que nada havia a temer nos domínios de Gabriel. O arsenal que transportavam serviria apenas para destruir barreiras magnéticas e criações sombrias das mentes desequilibradas. Contra o resto, eles eram as armas vivas. A verdadeira finalidade era destruir barreiras e não seres. E a maior munição estava neles próprios, imbatíveis e resolutos na missão de pacificar e libertar. A fortaleza medieval. Os caminhos tornaram-se fáceis de percorrer, com aspecto pesado e muita organização nas várias trilhas cobertas de seixos, cercadas por grandes pedras. Separando-as, apenas uma grossa e escura areia. Cada rota seguia em determinada direção, mas a maioria se mantinha paralela, terminando num aglomerado de casamatas. Vultos caminhavam aqui e ali, sem nem sequer se dar ao trabalho de olhar para os novos caminhantes que chegavam. Andavam apressadamente, indo e vindo, dando a impressão de organizados grupos de trabalho. Era evidente que entravam definitivamente no coração dos domínios de Gabriel.
que, por sinal, não eram feios nem horrendos como pensavam ser. Nem bonitos também. Diferentes, a palavra adequada. Do alto, antes da descida final, avistaram a fortaleza e estacaram perplexos. Era uma cidade. Murada e fortificada, à moda medieval. De espaço em espaço, guaritas e muitos guardas, portando imensas lanças pontiagudas, capacetes com asas e armaduras, sim, armaduras, coloridas. A sensação de todos era de que estavam na Terra e haviam voltado no tempo, encontrando-se agora em plena Idade Média. E então? Esperavam uma cidade cheia de arranha-céus, viadutos, autopistas, ônibus, carros e aquela parafernália toda. E, só para ficar igualzinho à Terra, alguns trombadinhas e trombadões atacando velhinhos indefesos. Perguntou André bem-humorado. Quebrando o susto e a surpresa e, como sempre, descontraindo todos. Tenho plena consciência de que estamos na Terra. Só que do outro lado da barreira, o que faz toda a diferença. Quanto ao lado e ao local onde estamos, pelo que imagino, aqui só tem trombadão. Mas em muito maior quantidade do que eu pensava. Deve haver exércitos aí dentro. Como vamos poder com eles? Por que não nos falou que era assim, Inácio? Adiantou-se Pedro, porque não é assim como pensam à primeira vista. Isto não é uma cidade, embora pareça. Temos aí um núcleo, com tudo circulando em torno dele e protegendo-o. Observe melhor e verão que é um local realmente muito bem guardado, mais para forte do que para a cidade. Todos que moram lá dentro servem ao mesmo chefe, fazem dos desejos dele os seus próprios desejos. Ninguém tem vontade própria e nem tem o direito de ter. E tudo é muito bem organizado, não se iludam. Todos os movimentos giram em torno de Gabriel, Senhor único. Augusto murmurou pensativo. Sabem de onde me lembrei? De Jericó. Com suas muralhas bíblicas. Deixem para lá. Onde fica Gabriel? Quis saber Danilo. No centro. Num palácio de pedra. Para chegar até ele, você tem que passar por todos que, fatalmente, darão o alarme antes que você pisque um olho. Entendeu? Entendi e não gostei. Vocês sentem o peso do ar, todos concordaram com Danilo. Sofriam a mesma pressão invisível e nem discutiram a causa, que já conheciam, as vibrações fortíssimas ali, no próprio epicentro delas. Vamos lá, pessoal. Nada de pânico. Controlem-se e o mal-estar passará rápido, comandou Augusto, completando com calma. Temos um contato lá dentro, Simeão. Ele é o nosso posto avançado no coração da fortaleza e já deve estar nos guardando. Ulala! Novidades. Comecei a gostar. Está parecendo o filme de 007. Lembram-se dele? Sabem? Eu sempre fui vidrada mesmo no Cianco Mineri. Aí, meu Deus do céu! Cianco Mineri. Mas vamos lá. Deixa-me acordar do sonho e perguntar, se Gabriel é tão forte, como não encontrou Simeão ainda? Perguntou uma alegre e sonhadora Jaciara. Inácio sorriu. Sinto não ter um Cianco Mineri aqui para você. Embora apoie, artista bom aquele, bom só. Lindo, maravilhoso, charmoso, talentoso. Aí. Acorda, Jaciara. Quanto ao bandido do filme, no caso Gabriel, ele é forte, mas nós também somos. Será uma luta diferente das do seu herói, Jaciara, mas talvez até mais emocionante, pois as armas usadas serão mentes tão poderosas, tão grandes e possantes, que não custa lembrar que estamos aqui para salvar até mesmo Gabriel, se ele quiser. Nossa consciência nos obriga a tentar. Colocando a situação atual em nível de aventura, heróis e bandidos têm uma retaguarda invejável. No caso de Simeão, ele está constantemente protegido por um escudo mental, que funciona de maneira simples, deixa entrar todas as informações, mas não permite que nada aguardado por ele seja vazado. Em nossos postos avançados, dentro de territórios perigosos, os escudos mentais são muito usados, com sucesso. Permitem que não soframos as agressões do ambiente e possamos ajudar a quem precisa e pede. Quando voltarmos,
Faço questão de mostrar a vocês como funciona o controle à distância dos escudos mentais. É uma coisa fantástica. Quem é Simeão? Um informante nosso. Arriscou Dalva. Nem pensar. Não precisamos disto. Ele é um protetor dos que estão lá e faz isto por opção própria. Ao menor sinal de que alguém precisa